Ok. Então, hoje vamos ter aqui uma aula, que é a penúltima aula, antes de fazermos aqui o nosso casamento alquímico, onde vai ser uma aula em que nós vamos todas trabalhar a energia, não é? E já agora, só para dizer, que agora lembrei-me, Rosa, que o caldeirão que eu falo lá é o nosso caldeirão energético. Nós não precisamos de um caldeirão físico, está bem? Por isso é só mesmo, portanto, nós irmos mexer na nossa energia, no nosso útero, que é o nosso caldeirão. Só assim para tirar aqui, para ficar claro, também tenho que escrever lá no grupo. Então hoje a aula que eu quero trazer é uma aula que não tem tanto a ver com relacionamentos, não tem tanto a ver com, lá está, com a energia do casal, porque na verdade nós precisamos sempre de trabalhar o nosso equilíbrio individual, não é? Só dessa forma é que depois o resto das áreas da nossa vida é que elas ganham esse equilíbrio, não é? Ganham esse centro. Então hoje aqui com esta aula o meu propósito é que tu percebas dentro desta realidade, não é? Que nós vivemos aparentemente, vocês vão perceber porque aparentemente nós vivemos numa realidade física linear. O que é que isto implica? Implica que tem um passado, presente e futuro, não é? Como eu falo já nas aulas de tarot, e estou sempre a falar nesta realidade linear, que é aquela realidade que os olhos veem, que os ouvidos ouvem, que a nossa boca são os 5 sentidos, isso é aquilo que nos transporta para a realidade linear, que é a realidade física, e ela é, de certa forma, observada por um ego, está bem? Quando nós fechamos os nossos olhos, entramos então fora da realidade linear. Por isso é que o ir para dentro, nós ativamos imediatamente a nossa terceira visão, que é a visão interna, e é por lá que nós acedemos depois à nossa multidimensionalidade, o que representa que, de olhos abertos, nós vamos estar sempre na terceira dimensão. Porquê? Porque os nossos olhos estão sempre a conectar aquilo que existe. A visão conecta com aquilo que existe aqui. E a visão interna, que é a nossa terceira visão, ligada à pineal, conecta com o quê? Com os mundos com as nossas habilidades extrafísicas, extrasensoriais, tá? Porquê que eu estou a dizer isto? Porque nós temos que criar esta consciência de estar numa realidade física que a todo momento, como vocês vão ver, vai estar cheia de estímulos com o objetivo de nos tirar de nós mesmos, está bem? E por isso hoje nós vamos perceber isso, está bem? Mas antes eu queria só trazer aqui um bocadinho os conceitos que é do que é um equilíbrio, não é? Quando nós falamos de equilíbrio, nós falamos de uma capacidade ou uma habilidade que nós vamos ganhando de suportar turbulências, forças e contraforças. Isto porquê? Porque esta realidade física, ela vai trazer sempre, não é? O que é que são forças? Forças é aquilo que nós temos de nós, não é? Mas também vão trazer coisas que vão contra nós, não é? Contra a nossa própria fluxo. O equilíbrio acaba por ser essa habilidade ou essa capacidade que nós vamos treinando, de quê? De nós não resistirmos às situações. Também o equilíbrio é uma capacidade que se vai depois encaixando a que nós não vamos resistir àquilo que a Matrix, àquilo que o externo nos vai enviando, não é? Com todos esses estímulos, sejam pessoas, situações. Porquê? Porque, na verdade, a resistência àquilo que está a acontecer é a base para todo o sofrimento nosso diário, está bem? Seja uma resistência, eu não queria fazer aquilo, eu não queria aquilo daquela forma, eu agora queria estar ali. Isto é resistência. Então, o equilíbrio acaba por ser uma capacidade de nós ficarmos centrados, não é? Aquilo que nós dizemos, ok, estou centrada em mim. O que é o estar centrado? Não é? O centrado é fruto, não é? De estar concentrado. Então, a palavra centrado, ou portanto, a energia deste conceito de estar, eu estou centrada, é uma pessoa centrada é uma pessoa que se concentra. E esta concentração é uma habilidade mental. Eu já falei que a nossa parte mental
é muito importante, na verdade, o próprio universo é mental, mas esta capacidade de concentrarmos o nosso campo mental é muito importante, que era aquilo que eu estava a dizer no princípio, o quê? O que é uma estabilidade mental? A estabilidade mental é a capacidade que nós vamos construindo de disciplinar os nossos 5 sentidos. Os 5 sentidos são só desta Matrix, está bem? Os 5 sentidos são só do ego. O ego é que tem a tentação dos 5 sentidos. Porquê? Porque eu quero comer coisas boas, eu quero ver coisas boas, eu quero ouvir coisas boas. Isto é tudo da Matrix. Tá? Porquê? Porque são como se fossem... são as pequenas tentações. Ok? Sim, os 5 sentidos acabam por nos aprisionar. Porque, na verdade, não são reais. Está bem? São simplesmente momentâneos, muitas vezes. Então, por isso é que, quando nós falamos de ancoramento, não é? Eu até tenho um live lá na Cósmica, eu acho que tu já viste, Marina, e tu foste ver. Não, não sei se foi, tu viste das egrégoras, mas eu também tenho lá um de ancoramento, está bem? Porque é que é tão importante nós ancorarmos. E o ancoramento da alma, ou do ser, deve estar baseado nas virtudes da alma, que eu já falei numa aula anterior, que tem a ver com virtudes divinas. Porquê? Para nós não estarmos afetados pelos programas da Matrix. Sejam valores, sejam virtudes. Este é um dos caminhos que nós podemos não ser afetados pelos 5 sentidos. E é a partir então dessa vida disciplinada, não é? Que não é umas batatas fritas que nos vão tentar, não é um gelado que nos vai tentar, não é ok, porque alguém me está a convidar para ir não sei onde que me vou tentar, não é? Então, isto é disciplina. É nós começarmos a concentrar, a desenvolver essa concentração, ou seja, centramento. E centramento é a base de um equilíbrio individual que é importante, não só, não é? Porque aqui a nossa energia feminina e a nossa energia masculina e toda esta mentoria que eu vos estou a trazer é a capacidade de vocês encaixarem no avatar que vocês têm e viverem uma vida a partir do potencial que o corpo humano num género feminino tem, porque nós temos este potencial e trazemos todos estes programas divinos, que é a função do feminino e do masculino, como Maria Madalena ensinou, não é? Maria Madalena e o Caminho da Rosa é essa junção da energia feminina e masculina que traz, que é a própria criação e ação, não é? Porquê? Porque, mais uma vez, a própria Matrix em si, a própria realidade, é construída diariamente pela energia feminina e masculina que vive em cada pessoa. Tá? É isso que cria a realidade, não é? Juntamente com os nossos campos mental e emocional, obviamente, mas é todo esta dança energética. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Que esta concentração, este centramento é, ok, onde é que a minha energia está ancorada? Okay? Está ancorada em que virtudes, em que bases, não é? E a maioria das pessoas vive desconcentrada, vive distraída, não é? Porquê? Porque a Matrix inventa tudo e mais um par de botas para estar, ok, não é o dia da mãe, não é o dia do pai, não é o dia do carnaval, não é o dia do Natal, não é os ovos da Páscoa, tudo isto é para que as pessoas fiquem desconcentradas. Há um anúncio qualquer, as pessoas vão correr para aquilo. É um exemplo, está bem? Então, o que acontece é que quando nós estamos desconcentradas, ou seja, descentradas, nós não conseguimos ser nós mesmos. Ok? Porquê? Porque começamos, este desconcentrado, não é? Está a criar um estado de distância de nós, ou incrivelmente de uma negação de que nós somos, que vai causar aquele sofrimento que muitas vezes nós acabamos, não é? Então, este estado de desconcentração que a maior parte dos seres humanos tem, ok? Porque está entretido com determinadas coisas que são dos 5 sentidos, é um estado de ausência de ser, ou de alma, se nós quisermos. Porquê? Porque vamos nos ausentando da casa, vamos nos ausentando do corpo, não é?
E o que é que isto implica? Que a nossa realidade interior, que é a única que existe, e é a única realidade que está presente, ao desconectarmos-nos dessa realidade, nós começamos a sintonizar automaticamente outros programas, outras frequências, outros focos, estamos a dar energia para algo que é externo, que nem sabemos muito bem o quê, ok? E isto é o estado de estar zombie, o estar perdido de si mesmo, um estado de distração, ok? Que é, na verdade, aquilo que nós chamamos um estado de estar abduzido, ok? Ou, por exemplo, o estado alienado, o estado alien. E tudo isto é o que é que implica, não é? Nós estamos a fazer. A alien é tudo aquilo que é ou alienado, não é? Uma pessoa quando diz, ela está alienada completamente, está completamente distraída, não é? Ela não está em lado nenhum de si mesma, bem? E isto é o que gera a maior parte de sofrimento em nós, está bem? Por isso é que eu, no final eu vou falar das coisas, 4 pontos muito importantes, o que é que volta a esta concentração, a este centramento, mas eu quero que vocês percebam o porquê e que isto está a acontecer e tudo, não é? Para vocês perceberem também o que é que se passa. Então, quanto mais distraídos, isto no dia a dia, quanto mais distraídos nós estamos, mais desconcentrados nós estamos, menos equilíbrio interior nós temos. Uma das coisas que eu, por exemplo, onde é que em mim, na minha vida diária, onde é que isto acontece? Acontece, nós estamos aqui, não somos perfeitos, porque a Matrix é feita para nós estarmos distraídos, está bem? Esta realidade, que não é a realidade, não estamos a falar da matriz divina, a matriz é a matriz divina. A Matrix é uma grade que está como se fosse o véu, tal véu que nós temos do esquecimento, é como se fosse um dispositivo eletrónico. Quando todos os seres humanos encarnam dentro da Matrix, automaticamente eles esquecem-se de todas as suas memórias fractais, esquecem-se, inclusive, que são seres que estão ligados à fonte e passam a estar a ser como se fossem, estão programados para entrar dentro de um sistema de crença. Olha, se eu para aqui entrar. Para entrar dentro de um sistema de crença. Então, todos nós estamos sujeitos a estar dentro desta abdução. Nós estamos, ou deste estado hipnótico, que é os 5 sentidos da Matrix. Os nossos olhos, principalmente, conectam, aquilo que nós ouvimos conectam, tudo aquilo que nós comemos acaba por conectar no corpo. Então, isto é aquilo que nós temos que começar, lá está, a perceber que é onde nós damos a nossa energia, é como nós damos a nossa energia, está bem? Pronto, e era o que eu estava a dizer, por exemplo, onde é que nós nos distraímos? Eu, por exemplo, estava a dar o meu exemplo, onde a mim, a Matrix me consegue, de certa forma, ainda rastear, é muito quando eu estou a fazer multitasking em casa. Porque o multitasking é uma das formas, e principalmente para as mulheres, que nós costumamos dizer que nós conseguimos fazer muitas coisas em simultâneo, não é? O que é que acontece? Nós temos que estar a distribuir a nossa energia. Tudo bem que nós conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas não é dessa forma que nós devemos estar a usar a nossa multiplicidade energética, está bem? Mas nós habituamos-nos, que são programas da Matrix, ou seja, essa capacidade feminina, ela acaba por ser um multitasking, sei lá, hoje eu estou sempre a combater esta minha desconcentração. Porque é que eu não estou em casa, quando eu estou em casa, estou a tratar de várias coisas, eu não estou a fazer uma coisa, não sei como é que é com vocês, para mim é muito difícil. Eu começo por fazer, ok, eu vou fazer de manhã, por exemplo, as minhas tarefas, porque de manhã é onde eu tenho mais tarefas para fazer de manhã, quando acordo, tenho 3 gatos a darem para mim, tenho a minha filha que quer miminho, quero começar a fazer, tenho que preparar a comida dela, quero começar a fazer o meu chá da manhã, e o Cris também a ajudar-me, ou seja, acabo por estar, ok, estou a fazer aquilo, depois já estou a fazer o outro, e o multitasking é uma das formas que nós temos de desconcentração, está bem? Porquê? E muitas das vezes, quando eu me irrito com a Valentina, que eu digo que ela é a minha
o meu desafio por isto mesmo, porque quando eu estou a fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu não estou centrada em mim. E quando ela vem e quer a minha energia, eu digo, não, eu estou a fazer isto. Quando eu acabar de fazer isto, eu vou-te dar atenção. E é um bocadinho, não é? Claro que ela merece a atenção, mas eu estou a fazer aquilo. E então, por isso é que eu digo que ela é o meu desafio, exatamente por isto, está bem? E a Matrix vai dar-nos, em várias áreas da nossa vida, vários desafios. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Que isto é uma alienação, quando nós começamos aqui, é uma distração, não é? Agora, o que é que acontece aqui quando, né, eu tenho consciência que eu tenho que me concentrar, seja numa tarefa, seja porque a minha energia tem que estar concentrada para que eu esteja presente, não é? Agora, e para que eu não seja, as coisas não entrem e de certa forma mexam comigo, não é? Isto é uma das formas que eu digo que em mim, mas em termos dos seres humanos em geral, as pessoas estão em modo zumbi. Posso-vos dizer 90% do dia, ok? Portanto, elas estão a viver programas apenas. Pum, 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 pum. É só programas, está bem? Estão sempre a repetir os mesmos programas. E por isso é que é tão importante nós revermos as nossas programações, nós revermos as coisas que nós temos, que estamos ligadas e que damos energia, por isso mesmo. Porquê? Porque sem querer as pessoas estão alienadas e elas vão tornar-se vampiras energéticas daqueles que estão centrados, está bem? E as próprias pessoas vão ser parasitas, como eu estava a dizer, que vão drenando os outros. Por isso é que vocês às vezes podem sentir colegas, podem sentir estas energias. Porquê? Porque há muitas pessoas que não se centram, em primeiro lugar, na sua própria vida, não se centram na sua própria luz e estão sempre a tentar copular a energia dos outros, está bem? Ai, está a entrar aqui o Santo entrar. Ok? Eu já tive que tirar algumas pessoas da nossa comunidade, ok? Porque elas eram vampiras energéticas, só para vocês terem uma ideia, ok? Porque elas acoplavam-se à energia. Uma coisa é vocês sustentarem, ancorarem-se na luz, tá bem? Outra coisa é só, lá está, é vocês perceberem esta diferença entre o que é vampirização, o que é viver alienado, de estar consciente que eu quero mudar, não é? Por exemplo, quando tu, Ana, dizes eu quero mudar, não é? Eu quero mudar, é como eu costumo dizer, o meu problema não é mudar, é ficar na mesma. É eu estar a ver os meus, por exemplo, que a minha filha, tem sido o meu desafio e este ano, devido ao meu trabalho e tudo, porque eu tenho procurado muita ajuda na questão de eu própria quebrar os padrões da minha mãe, porque eu não queria que ela queria quebrar o meu padrão, e o meu foco sempre foi ela, e graças a Deus eu já estou a começar a mudar o padrão, porque não podemos desistir, porque estes padrões estão enraizados, estes programas estão enraizados numa matrix, numa grade coletiva, está bem? Porque toda a nossa ancestralidade, ela está está programada no inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo está, portanto, está na base da terceira dimensão superior, não na inferior onde nós estamos, mas está lá. E nós estamos sempre a conectar-nos a esses padrões. Então nós temos que concentrar a nossa energia em virtudes, está bem? Pronto. Então, o que é que acontece com estas pessoas que, de certa forma, andam alienadas, está bem? Não só elas estão a ser usadas, está bem? Energeticamente, porque não está lá ninguém, hello, não está, estão a viver um automatismo, como vão permitindo que a própria grado, isto está a acontecer há muito tempo, está bem? Isto, portanto, é como funciona a Matrix, não é? E o que é que acontece? Essas pessoas, inclusive, deixam de ser humanas, está bem? Porque dentro delas acaba por estar uma entidade que não é delas. Elas estão, chamam-se bots, acabam por estar a só servir a programação da própria Matrix. É porque não se questionam, não querem fazer diferente e estão a alimentar completamente essas pessoas que vivem, pronto, são pessoas que vivem descentradas,
está bem? Descentradas de onde? Da sua própria luz, ok? E o que é importante? Estas pessoas alimentam-se de coisas externas. Elas não têm a capacidade, ou seja, têm uma incapacidade de olhar para si e ver dentro a verdade. O que é a verdade? Ver dentro que elas são amor, ver dentro que elas são abundância, ver dentro que existe a presença. Então, na verdade, o que as pessoas têm é uma indisciplina de estar presente. É como se fosse um mal da humanidade, está bem? A incapacidade de sustentar a própria presença, a incapacidade de ancorar no momento presente. E atenção que não, é assim, nós não conseguimos estar no momento presente, é impossível, está bem? Eu volto a dizer, nós sempre estamos com o olhinho aberto, sempre que abrimos o olhinho de manhã entramos na Matrix, tá? Nós vivemos na Matrix. Eu volto a dizer, a Matrix é um sistema de crenças e programações holográficas criadas para descentrar o ser humano da própria luz. A matriz divina é a matriz da Terra, é tudo o que é natureza e natural, está bem? Existe em simultâneo aqui, mas também está a ser usada. Por isso é que nós vimos todo este abuso da mãe natureza, não é? E tudo tão desvirtuado. É por isso que nós temos aquela sensação de que, poça, parece que nunca está tudo bem, parece que está, não consegue, não há equilíbrio, parece que está sempre tudo aqui, porque para além da terceira dimensão ser um planeta dual, em que há esta força e contra-força, porque há uma densidade gravicional que puxa para baixo e que nós temos que fazer, eu já expliquei em aulas anteriores, que nós temos que fazer alguma coisa para elevar a nossa vibração, porque senão nós somos puxados para baixo. É por isso que práticas são tão importantes, está bem? E é muito mais fácil quando nós fazemos em unidade essas práticas, por isso é que a força de nós, por exemplo, do escudo que nós estamos a fazer em conjunto é muito mais unificante, porque nós temos que perceber que nós temos que nos unificar como planeta, não podemos estar num planeta a alimentar uma matrix que nós próprios não é? Que nos coloca doente, não é? Então o que eu quero dizer é que este centramento e este equilíbrio é esta capacidade de nós nos concentrarmos cá dentro. Tá bem? Porquê? Porque todas as soluções estão dentro de nós. Porquê? Porque as soluções não estão na realidade linear. As soluções estão nas realidades paralelas, multidimensionais, que estão no momento que nós fechamos o olhinho e vamos para dentro. Está bem? Portanto, não é possível ficar presente a todo momento, não é? Mas também não devemos estar ausentes sempre da nossa presença, não é? Como é que é ficar ausente da nossa presença? É quando nós colocamos o foco nas distrações, não é? Quando somos apanhados desprevenidos. Pronto, então, entramos. Então, esta ausência, quem se ausencia muito, não é? Costuma ser quem se ausenta muito, depois a casa é ocupada, não é? E aqui falamos do orar e vigiar, que eu tanto digo, que nós não temos que vigiar o outro, nós temos que vigiar quem está ali a tentar distrair-nos. E os pensamentos que são sintonizações desta grade que existe aqui, está bem? Nós não somos os nossos pensamentos, muito menos nós somos os nossos sentimentos. Agora, desculpem, emoções, está bem? Onde é que nós temos que nos centrar? Ok, orar e vigiar, ok. Isto aqui que veio agora, que eu apanhei, porque nós somos antenas, está bem? Nós somos antenas. Eu já vos falo de um caso que aconteceu no fim de semana lá no evento, só para nós vermos o que nós sintonizamos e como é que nós somos todos um. Então, o importante é, quando vem os pensamentos, este pensamento é o que eu quero pensar mesmo? Não dou energia àquilo, ok? Estou concentrada, estou focada naquilo que é a minha vida. Então, volto outra vez, nós não somos os nossos pensamentos. Não, os pensamentos estão aí. Uou, uou, eu posso entrar dentro de um café e começar a ter pensamentos de porcaria. Não são meus. Eu posso entrar dentro de um centro comercial e vir de lá e vir completamente tipo alienada.
Porquê? Porque eu apanhei alguma coisa que não é minha. Então eu começo a ouvir, ok, eu estava tão bem, de repente estou com maus pensamentos, só tenho que fazer uma coisa, não é meu, tá? E se vocês conseguirem negar 3 vezes, ele não vai obrigar a entrar em vocês. Essa energia não entra. Não é ir contra, é simplesmente dizer, eu não quero, isto não sou eu, isto não é meu. As emoções é uma coisa diferente, porque as emoções estão ligadas mais, podem estar ligadas a muita coisa, mas ainda assim nós temos, as emoções são água. Então aqui, imaginemos, às vezes exteriorizar uma emoção num ciclo saudável é importante, ok? Se for alguma coisa que já está somatizada, aí nós temos que nos conhecer, observar se é uma tristeza, se é o que for, está bem? As emoções já são uma somatização, é um campo mais diferente dos pensamentos. Então, o que é importante? É perceber quando nós estamos distraídos. O que é estar distraído? É que quando nós estamos distraídos, o que acontece? Esses pensamentos nós assimilamos que são como nossos. E o que fazemos? Deixamos que ele entre e às tanto aquilo já está dentro. Já está dentro da nossa energia e pronto, já entrou e nós já tomamos aquilo como nosso porque estávamos distraídos. Okay? E o que é? Estar distraído, eu quando percebi isto, na minha vida, do quando eu estava distraída a fazer tipo atividades que não davam nada, eu estava a perder tempo. E o que acontece é que há muitas atividades eu só tentar. Ficou melhor, não consigo. Deixa-me só, se eu consigo intencionar. Então, sempre que nós estamos há determinadas coisas que nós estamos distraídos, que nos deixamos levar naquela energia e aquela energia não nos vai levar para nenhum lugar de evolução, tá? É como se fosse matar o tempo. E nós, o tempo aqui é importante. O tempo é importante para aqui. Nós temos que saber usar bem o nosso tempo nesta realidade linear. Agora, muitas das pessoas usam o entretenimento, não é? Essa distração, o quê? Como se fosse um remédio. Eu vou estar aqui, sei lá, vou estar a fazer isto, a ver televisão, aquela série que não leva lá a lado nenhum. Há filmes que são construtivos, mas se for coisa, até mesmo as Netflix e coisas assim que às vezes há de filmes, sei lá, pronto, não levam a lado nenhum, porque a maior parte dos filmes que existem ou televisão ou programas televisivos são da Matrix e são para distrair as pessoas. Para quê? Para que as pessoas não se foquem verdadeiramente naquilo que é construir uma realidade saudável. Então é um remédio que não cura, não é? Tapa só a dor e o ser humano anda ali a fugir de si mesmo. Okay? Então, o que é que eu quero dizer com isto? É que a maior parte desta Matrix, tudo aquilo que vocês veem aí, é uma bolha de fantasia. Não é a verdade e não é a realidade. E estas fantasias na Matrix, né, podem ser positivas e até podem ser negativas. Só que o nosso sistema do ego, o nosso sistema humano tem um dispositivo, ou tem uma predominância para que é uma predominância ancestral, que é instintiva, que é nós estarmos atentos mais às narrativas negativas, porque as narrativas negativas são mais fortes intensamente do que as positivas, está bem? Porque muitas vezes as positivas até são mais neutras e as pessoas procuram, estão viciadas nestas narrativas negativas, vocês veem, não é? Alguma coisa por isso é que os telejornais só têm narrativas negativas. E existe uma notícia positiva, as pessoas não ligam absolutamente nenhuma. Então as pessoas dão mais ênfase aos medos, às preocupações, ou, no caso do positivo, até às próprias expectativas, que nunca acontecem, não é? Que são as ditas fantasias. Então, basicamente, o mundo, não é? A realidade, alimenta medos, preocupações, em vez de estar presente, porque no presente aquilo não aconteceu ainda. No presente aquilo, ainda hoje eu tive um pesadelo outra vez, que são pesadelos coletivos.
Porque quando nós temos os pesadelos, né, nós estamos a ser agora esta época do carnaval, vocês reparam sempre, na época do carnaval nós estamos sempre a ser atacados energeticamente, ok? É uma coisa que não me expliquem porquê. Aliás, eles utilizam determinadas épocas de egrégoras, o carnaval é uma delas, depois vem a Páscoa porque é a morte de Cristo, depois a outra é porque não sei o quê, porque isso são tudo egrégoras carregadas de energia. Ok? São como se fossem estas energias entram. Então, agora nós estamos aqui com ataques. E hoje estive outra vez, não? Ou seja, quando nós, há tempo, né, eles colocam no ar e através de frequencialmente todas essas vibrações de medo, frequências, etc. E depois, como eles conhecem cada uma das pessoas, porque isto são dispositivos que já acedem à própria energia de cada pessoa, eles reconhecem o que é que aquela pessoa tem medo especificamente. Está bem? Ou vidas passadas, ou o que seja, tá? E a mim, eu tenho sonhos recorrentes da Atlântida, ok? Hoje foi um pesadelo que eu tive, outra vez vem aí tudo, acaba tudo com água, tá? Portanto, este é um programa que eu tenho, de vidas passadas provavelmente, eu ainda não fui a isto, mas porquê é que eu faço? O que é que eu faço? Quando eu acordo, o meu corpo está completamente petrificado em medo, ok? Eu estou a ser sugada desta energia por eles. O que é que eu faço quando eu acordo? Eu corto o cordão. Mesmo que eu diga, eu não autorizo a invasão nos meus sonhos, não, não, não. Eles acabam sempre por ter alguma forma que eles conseguem, seja vibracional ou se eu estou a dormir, né? Então, o que é que eu quero dizer com isto? Que, em primeiro lugar, o nosso ego está programado para a sobrevivência, está bem? E por isso ele vai sempre tentar não morrer, não é? Entre aspas, não é? E, obviamente, quando nós temos esses medos, como somos magnetizadores, nós vamos magnetizar num sonho ou no que seja, tá? E isto para vos dar uma autorização, que o que é que temos que fazer? Quando estamos conscientes, então nós cortamos isso. Não vamos alimentar essa energia. Ok, eu sei que foi um sonho, eu sei que foi uma simulação holográfica, eu sei que foi um programa, etc. Eu vou cortar aquilo. Ok? Não vou viver o meu dia a alimentar mais aquela energia, tá? Isto é um exemplo, tá bem? Então, como é que nós podemos, não é? E porquê? Porque imaginemos estes pesadelos, estes sonhos ou estas coisas todas que acontecem, aquilo que eles querem é que as pessoas fiquem distraídas dos seus propósitos, não é? Porque imaginemos, quando eu comecei a perceber isto, imagina, eu chegava a ter, né, pesadelos de determinadas funções, que eram os meus medos, obviamente, que a Valentina morria, ou essa, né? E eu percebi estes gajos estão completamente a ir buscar os meus medos, que é para depois drenarem a minha energia. O que é que eu fazia? Eu cortava de manhã, porque senão, se eu levo aquilo para o meu dia, aquilo que eu tenho que me centrar, que é ajudar tudo o que eu tenho que fazer no meu dia, não posso estar a alimentar essa energia. Não estou a ser drenada o dia todo. Nem pensar. Tá? Então vocês cortem as coisas. Pense, cortar cortou, não alimentou. Onde é que eu quero dizer com isto? Como eu estou a dizer, então o que é importante aqui? É que o que é fantasiar? E eu, assim, não sei se tu te lembras, Diana, mas nós temos já é do portal, ou seja, já é mais antiga, dá lá para 2000, é uma aula de 2020, 2020, em que eu dou a diferença entre o que é imaginar e fantasiar, ok? A maior parte das pessoas vive em bolhas de fantasia, tá? E o que é imaginar? Porque é que a maior parte das pessoas não... Às vezes a gente pensa assim, mas porquê é que não acontece? Se eu sou um ativador não é? Sou um gerador de realidades, porquê é que as coisas que eu realmente quero não acontecem? E porquê é que certas pessoas elas conseguem manifestar determinadas coisas na vida dela e outros não? Porque manifestar somos todos, nós somos todos manifestadores, projetores, etc. A natureza humana tem uma centelha divina criadora, tá? Por isso é que nós geramos filhos e geramos tudo, nós somos os geradores desta realidade. Porquê que uns conseguem umas coisas não? Porque uns estão a manifestar fantasias e outros estão a imaginar e a ser realmente
construtores da realidade. Lá nessa aula, eu depois ponho o link lá, eu explico exatamente a diferença do que é alimentar fantasias, e a maior parte das pessoas da Matrix, na Matrix, nós todos aqui, alimentam fantasias, tá? Pronto. O que é imaginar e usar a energia da imaginação? Imaginação é imagem em ação, ok? Representam fazer um projeto e dar-lhe ação. Estamos a criar um modelo de uma ação futura. É completamente fantasiar. Okay? Porquê? Porque um projeto de ação é baseado nas nossas condições presentes, nas nossas habilidades presentes, nos nossos dons presentes, nas nossas capacidades de adaptação àquele projeto. E isto chama-se projetar. Okay? E é aqui que nós devemos nos concentrar, que nos devemos centrar, que devemos investir o nosso tempo. Para quê? Para que o nosso presente se torne o nosso futuro projetado. É aquilo que eu digo. Eu quando venho, ok, é para escrever um livro, é para escrever um livro, é para criar um oráculo, é para criar um calendário, é para fazer este projeto, é para fazer este projeto. E é ali que eu estou centrada. Okay? Quando vem este... É claro que às vezes é o que eu digo. Eu tenho o meu desafio, a minha filha ficou doente, parou tudo. Atenção, parou, obviamente, porque ela é uma prioridade, não é? E também tem tem os seus ensinamentos da minha vida como alma, ok? Mas o que eu quero dizer é que nós temos a maior parte, mas para ela é a mesma coisa, né? Porque ela é um projeto de vida meu, não é? Então eu tenho que estar concentrado no projeto que é ela, obviamente. As áreas da nossa vida, todas elas merecem ter, não é? O vision board, não é? É isso, nós pegarmos nas áreas principais da nossa vida e começarmos a projetar, não é? Por isso é que eu falo sempre, e eu sou apologista, não é? Porque eu sou um mago, é isso, não é? Então, o que é que eu quero dizer? É que nós usamos a nossa imaginação para criar uma realidade. E não podemos usar fantasias para criar uma realidade. Só que esta Matrix só faz isso, não é? Cria fantasias nas cabeças das pessoas e depois, claro que nunca acontece nada na vida das pessoas. Porque aquilo é uma fantasia. Então, e aqui o objetivo, lá está, diário, na capacidade de nós nos irmos equilibrando e estarmos concentrados em projetar, em sermos co-criadores, em fazer esta co-criação. Uma co-criação é, eu não estou sozinha, eu tenho ancoramento da minha energia divina e do meu ego, e isto é estar presente, é estar ancorado, é estar centrado, é estar equilibrado, não é? E ainda assim irmos fluindo com a vida, não contra a vida, ok? O que é isso? É condições. Hoje não posso fazer aquilo. Ok, então pronto, hoje não posso fazer aquilo. Irmos adaptando, percebermos onde é que estamos a investir a nossa energia, não é? Para construir estes projetos que nós imaginamos. E isto é aquilo que é onde nós temos que nos concentrar. Que é eu e o Cris dizemos muitas vezes um ao outro, amor, um passo de cada vez, um passo de cada vez, um passo de cada vez é um dia presente de cada vez. Então, o equilíbrio, na verdade, nesta realidade, tem a ver com a nossa criança sonhadora, dela se podia ser livre, e não é dentro, por isso, é assim, por isso é que as crianças, quando as crianças elas estão cá, elas não estão 100% dentro da Matrix, elas entram dentro completamente, mais ou menos, são apanhados. Aliás, eu quero-vos dizer uma coisa, eu quero-vos dizer que o alvo principal neste momento portanto, dos controladores da Matrix, dos dominadores, é atingir as crianças, está bem? E nós vemos, esse é o ponto número 1 deles, porque eles querem desde o início, a programação, né? Antigamente acontecia mais ou menos quando nós fomos para a escola, não é? Obviamente que os nossos próprios pais já estão autoprogramados pela Matrix, está bem? Todas as coisas esta Matrix são tudo programas que não são verdadeiros, tá bem? Não são naturais da biologia do potencial humano. São contra o potencial humano, são para suprimir o potencial humano. Okay? Desde a comida que nós comemos, o nosso corpo não é um corpo para comer alimentos e a quantidade de comida que ele tem. Portanto, o objetivo é densificar as pessoas, tá? Então, aqui o objetivo de nós estarmos mais presentes em nós e começarmos, não é? Depois de todo o processo, é esta
e não perdermos o contacto com a nossa criança sonhadora, que é livre, que é aquela do início, que é, não é? E para que essa criança esteja ancorada com a nossa alma. A alma no presente, criança a sonhar, está bem? E é este equilíbrio, pronto, e o nosso ego, eu lamento dizer, mas o nosso ego só é para observar. Quando o ego começa a julgar, vocês não lhe dão poder. Está bem? Não dá para esta sociedade, né? O que é o poder? O poder é o senhor doutor, o senhor isto, é tudo aquilo que é de aparências. Nós já temos há várias aulas em que eu explico a cena das aparências, não é? Que nós caímos lá todos. Porquê que caímos? Porque nós também nós temos que experienciar, nós vimos para experienciar. Porquê? Porque um planeta de unidade é um planeta de experiência. E por isso nós achamos que vimos para um planeta de experiência. Mas não. Nós depois caímos num planeta aprisionado. Está bem? Por causa da roda de Samsara. Então, aqui nós temos que perceber que a liberdade da nossa imaginação e em contacto com o poder da alma e do próprio corpo humano é que traz essa liberdade, está bem? E é uma das formas de nós trazermos esta presença, está bem? Então agora, para resumir, o que é então as etapas para nós conseguirmos um equilíbrio aqui na nossa vida, não é? Nesta realidade física? Ah, então, o primeiro, são 4 passos, ou etapas. Então, o primeiro é disciplina dos 5 sentidos da Matrix. Tá? Não sermos escravos dos sentidos, mas sermos mestres deles. Os 5 sentidos são portas informacionais, são informação, não são estímulos para ser seguidos. Bem? Mais uma vez, o ego é um observador, não pode tomar decisões. Tá? E isto é uma disciplina, está bem? O que é dos 5 sentidos? Eu quero tanto comer aquele açúcar todo. Até podes ir, porque aquilo está ali carência, mas o açúcar só estás a alimentar parasitas. Não é luz. Então estás a dentificar o teu corpo, estás a dar, portanto, açúcar é veneno. Veneno para o corpo. Tá? É tirar os 10 anos da tua vida. É tirar os 10 dias de luz, porque o corpo não sabe digerir. O corpo humano não foi feito para o corpo humano não foi feito para digerir comida, tá? A não ser que seja comida tipo mais papas, não é? Uma fruta, uma coisa madura. Agora, a quantidade de comida que as pessoas comem, portanto, fora aquilo que não é natural, o açúcar não é natural, a não ser que for um mel, a não ser que for uma cana de açúcar, mas até isso já não é bom. O que é que eu quero dizer? É que o nosso corpo humano digere energia, tá? E aquela comida não tem energia. Então o corpo está, então, não pode, não está a fazer, portanto, aquilo vai para algum lado, mas não se transforma em luz. Não está a dar energia ao corpo. Então, 5 sentidos, cuidado. Tá? 5 sentidos são portas informacionais de nós estarmos atentos e observadores, porque o ego é um sistema de observação, ok? De sobrevivência. Mas nós não podemos escolher por ali. Escolher não pode ser. Nós temos que fazer escolhas conscientes. Segundo, mas porquê? Olha, eu vou-vos dizer, a minha mãe toda a vida me deu gomas. Toda a vida me deu gomas. Açúcar e hoje eu tenho os meus dentes uma porcaria que é mesmo assim, passo a vida no dentista porque estou a sofrer consequências das decisões da minha mãe. E eu com a minha filha não comeu açúcar até de fazer 5 anos e neste momento ela não gosta. E quando ela faz, ela não come nada na escola de doces, está bem? A minha filha nunca comeu gomas, nunca comeu nada disso. Ou se comeu, eu dei-lhe a provar e explico-lhe o que aquilo é, tá? Por isso é que a minha filha tem muita energia, porque ela não, a minha filha
não para quieta, porque ela tem uma energia natural, ela tem muita energia. A maior parte das pessoas não tem energia na vida porque come porcaria, porque densifica o corpo humano. Portanto, tenham muita atenção aos cinco sentidos, que é boca, o que é que comem, etc. Tá? Segundo etapa para o de equilíbrio, olhar para dentro. O que é isto? É resolver a nossa história, concluir o nosso passado com gratidão, com perdão, tá bem? O que aconteceu, fez, não vou carregar com aquilo. Porquê? Porque se nós não fizermos isto, vamos estar baseados, vamos viver, aliás, baseados em traumas do passado, que é aquilo que mais me parece, é pessoas a viver em traumas do passado, está bem? E que não conseguem viver com clareza, principalmente dos padrões pai e mãe, está bem? Porque não resolve. Portanto, resolvam-se, concluam o vosso passado com gratidão e perdão. Há N formas, trabalhem com a chama violeta. Chama violeta, não é? Que é iniciado, eu iniciei várias pessoas na chama violeta, trabalhem com a chama violeta para o passado, eu já vi de várias ferramentas. Façam durante 3 meses, aquela carta do perdão pai e mãe. Está bem? Porquê? Porque se não fizerem nada, a energia não se transforma, não cria movimento. Terceiro passo, firmar o nosso centro com luz e com a nossa sombra consciente, está bem? Seres o que nós somos. Isso é estar presente. Eu tenho consciência da minha sombra. Eu tenho consciência da minha sombra e tenho consciência da minha luz. Eu tenho consciência quando estou a projetar sombra para a minha filha. Eu tenho consciência de se projeto sombra para alguma coisa na minha vida. Então, estar conscientes da nossa luz e da nossa sombra. Isso é estar presente. Por último, e não mais, o último é a junção dos três anteriores. Porquê? Porque o centramento destes três passos, dá o equilíbrio, está bem? Que é concentrar nestes três pontos, dá, então, ou gera, de certa forma, o equilíbrio. Tá? Então, o equilíbrio é a capacidade de concentração na nossa vida, nos nossos planos, na nossa vida e não andar alienado, está bem? Que, obviamente, há fases da nossa vida e eu tenho lá uma das aulas também que eu falo sobre as fases do despertar, está bem? E essas fases do despertar, algumas vezes nós precisamos de. As coisas precisam de estar confusas, porque quando há confusão, às vezes pode ser até um movimento coletivo, não é? Pode ser uma fase de uma vida, mas quando há confusão ou falta de clareza, é porque aquela área de vida ou alguma coisa na nossa vida precisa de se reestruturar, precisamos nos desapegar, não é? Porque às vezes o caos é uma forma de reorganização, tá? E pronto, e foi aqui, espero que tenham, pronto, ter-vos trazido aqui alguma clareza ao que é estar em equilíbrio. E Ana, o que é que ficou-te da aula? Podes partilhar se quiseres? Pois, eu pus aqui alguns apontamentos meus, né? Por causa, por exemplo, quando falaste dos pensamentos negativos, eu, estas últimas, algumas semanas, fui mesmo duras, super duras, que não conseguia controlar os meus pensamentos. Não é mesmo tudo o que já sei, que já aprendi, que já pratico e agora estamos a fazer várias técnicas e práticas, não consegui controlar. E refletiu-se, depois disseste outra coisa, projetar sombra. Eu projetava sombra por todo lado naquela altura e só chegaram alguns dias mais a apanhar ar, tipo, chegou alguma leveza, pumba, outro dia foi igual, foi muito duro. E quem apanha
É a minha família, quem estou à minha volta. E na mesma que estou a tentar, mesmo até trabalhar comigo todos os dias, não consegui sair de sombra. O que é que eles te dizem? Queres partilhar? Quem? Os pensamentos. Ai, é tanta coisa. Eu acho que estou agora, possivelmente, é sobre a minha vida profissional, que é estagnada. Esses são pensamentos. Está estagnada na ego. Eu sei disso também. É ego. Estou estagnada, não me sinto sucedida, não avanço. Não sei, não tenho dinheiro suficiente, estou parada, tenho confusão, estou perdida na vida. E isto é aquele ciclo que não para, é sempre mesmos sentimentos, mesmos pensamentos. Ok. Isso, pronto, pode ser, como eu estava a dizer, pode ser uma fase da tua vida, precisa de significação. Se estás a falar tem exatamente uma área profissional, é porque precisas, lá está, de uma ressignificação, precisas de fazer algum processo nessa área. O que é que eu te posso dizer? É que tens, se não consegues sozinha, tens que pedir ajuda. Ok? Porque às vezes é assim, lá está, ou vais para dentro, que é como é que eu ia te explicar? Pedes internamente para poderes, ou seja, não estás a alimentar isso porque isso tu já sabes o que é, está bem? Mas colocas, da mesma forma que eu estava a dizer aqui, concentras a tua ação para um projeto futuro, ok? Então, não sabes o que é queres fazer. Usa a tua imaginação, usa a tua energia em vez de estás a alimentar essa energia densa, é assim, nós temos fases, ok? Temos fases, temos momentos, pode ser trânsitos nossos, individuais, está bem? Podem ser fases nossas, alguma coisa que tu precisas de encerrar, algum ciclo que tu precisas de encerrar, pode ser múltiplas coisas. O que eu estou a dizer é que estás sempre no ciclo de, ok, já sabes que é para fazer isso, que não tá, essa área não está estimulada ou não está. Agora, se é um trânsito pessoal, se estás a absorver alguma coisa ou não estás a libertar a Iana, não estás a desapegar da Iana do passado, é o que eu digo, só numa leitura é que eu posso identificar essas coisas. Mas eu digo-vos, das minhas próprias coisas, eu quando não sei, eu peço ajuda. Eu peço ajuda, eu tenho consultas, por exemplo, aquele meu amigo mago, vocês, não sei quem foi à minha é o Nuno ajuda-me, é o meu terapeuta, é meu amigo, mas eu confio na energia, eu confio nele. Quando eu não posso, isto com a Valentina, eu tenho desbravado caminho, porque eu quero mudar este programa genético que está na minha família relativamente ao ser mãe. Uhum. Pronto. E, portanto, se não, é o que eu digo, nós somos todos uma unidade. Agora, tu estás consciente, Ana. Isso é muito importante. É isto que eu Sim. estou a dizer. Mas a maioria de pessoas não está consciente. Agora, o que eu te vou dizer é que estar consciente dói mais do que não estar consciente. É exatamente, Sofia. Cada vez mais consciente sou, mais dor, mais sofrimento tenho. Olha, no filme da Matrix está uma situação que, não sei para quem já viu ou viu, em que aqueles que saíram da Matrix acordaram e viram que a realidade está toda na Matrix, é tudo um holograma, é tudo uma fantasia, não é? A própria mulher lindíssima que aparece lá da tentação do vestido vermelho, não é? Uma mulher que aparece lá, é uma tentação do filme, é uma distração do próprio, é um programa da Matrix para distração. O que é que eu quero dizer com isto? Em que há a tripulação da nave e há um deles que trai todos da equipa porque ele quer voltar para a Matrix. Ele faz um pacto com um dos outros e diz: Não, eu não aguento, verdade. Ok? Estar consciente dói muito.
Eu quero outra vez o bifinho, o sabor dos cinco sentidos do bifinho. Eu sei que aquilo não é um bife, mas eu prefiro ter aquela ignorância de que não sei, estou Uhum. simplesmente a ser um fantoche. Yep, Ele quer voltar para a Matrix, yep, ok? Porque não aguenta a verdade. É quando yep. vocês dizem que estão sozinhos. São estar sozinhos, porque a maior parte da população é um boot, é um programa. A minha mãe, eu lamento dizer isto, é um programa da Matrix, ela não quer acordar. Aquelas pessoas, quando sabem a verdade e não mesmo assim não mudam, é porque estão enraizadas, elas já fazem parte da Matrix, tá? E nós precisamos de quê? Por isso é que nós temos o acordar espiritual, não é espiritualidade, não é oração, não é religião, não é fazer rituais, não é nada, isso não é despertar espiritual. Despertar espiritual é que nós somos uma alma encarnada num corpo físico, mas que isto não, isto é só uma realidade holográfica que nós estamos aqui temporária. O que é que eu quero dizer? É que tu estás consciente, isso é muito importante. Agora, que vai ser fácil é um processo. Torna-te o processo. Não lutes com o processo. Está bem, mas não, eu não quero lutar, mas como é que então não lutas com o processo? Então tens que fazer Oh, alguma coisa, tens que ir ao oráculo, como o Anel foi. Eu não sei. Mas tens que pedir ajuda para saberes algo que tu já sabes, mas que não consegues ir lá. Podes pois, ter tenho contratos. medo. Olha, Então, aquelas energias medo que nos limitam. podes ter um contrato limitante, Uhum. podes ter tanta coisa que não estás a conseguir fazer sair, tá? Por isso, agora que identificaste, agora se não consegues, Sim. pedes ajuda, não é nem tudo é a tua área, nem tudo. Olha, eu tenho ajuda para contabilidade, eu tenho ajuda para a Sara, eu tenho ajuda para alguém para me fazer a limpeza, eu tenho ajuda para alguém para me fazer uma parte da comida da minha casa. Se não tens tempo, tens que investir, ok? Em algo, agora, é nesse sentido, tá? Mas obrigada, mas é assim, como tu dizes mesmo muitas vezes, e tu tens esse, não desistas, tá, querida? Ser persistente, porque a tua persistência. Agora, uma coisa muito importante, não te deixes entrar na reclamação, ok? Que é uma energia que, por exemplo, que é uma energia que a mim me distrai, ok? Muito, quando eu tenho muitas multitasking, para mim é das coisas onde me pego mais, porque eu Uhum. gosto muito de estar. Lá está, no silêncio, gosto muito de estar. Quando a minha filha vem, é tipo aquela energia toda, eu uou, porque eu estou habituada a estar em mim, porque eu própria já tenho muita energia, eu própria tenho que gerir a minha energia. Então, isto para te dizer que é assim, mas pede ajuda. Depois é enviada a solução, tá? Eu, Obrigada. quando foi aquela minha coisa do ouvido, eu é que sei, eu pedi ajuda. Primeiro ajudaram-me a essa questão e agora ensinaram-me tudo, porque eu encontrei pessoas que me ensinaram as coisas, tá? Uhum. Yep. Por isso, ah, pede ajuda. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Rosa, Marina, Sandra, não sei se estás aí, Sandra, estás a ouvir, Opa, Sandra, não sei, pode estar aí no trabalho. eu Rosa, posso. podes. Uhum. Pronto, o que hoje me faz é o que eu vi sobre a comida, o conectar-nos com a comida, estas coisas aqui, eu já estou a trabalhar isto tudo. Deixar de comer determinadas coisas, não é fácil, mas a centrar-me mais em mim, deixar determinadas coisas que eu fazia antes e agora já não faço. Em relação à comida, é mesmo uma coisa que estou a trabalhar bastante. E depois é o nosso lado sombra. Epá, pronto, consigo mais ou menos perceber sempre quando estou no meu lado sombra ou não, mas já consigo controlar mais isto, estou mais calma, mais centrada em mim própria, percebes? Hum, Ainda não fiz essa parte do ancoramento que me estavas a falar, vou ver hoje até, se conseguir.
e deixar um pouco o ego também para trás, pois, porque há coisas que são mesmo o ego que nos fazem, que me faz fazer, não é? Obviamente. Ele está sempre presente, só que temos que tentar aqui fazer com que ele não cresça tanto, não é? Mas sim, acho que é o continuar, não é? São desafios. É assim, enquanto esta realidade não é uma realidade, isto não é um paraíso, tá? Agora, nós podemos trazer o paraíso à Terra, nós podemos trazer sim, tá bem? Mas temos que criá-lo, tá bem? E a Claro, maior parte de sim. nós está a alimentar, ah, foi assim é assim que o sistema está. É um sistema Uhum. aprisionador, seja de finanças, seja do que for, não há, era o que eu estava a dizer, as notícias, o que é positivo não prevalece, prevalece sempre muito mais o que é negativo, não é? E Sim, este sistema está feito para nos tramar. É em todas as vertentes, saúde, financeiro. Eu esta semana passada paguei uma multa de um IVA ou de um IRS, já nem sei, porque não paguei a tempo em novembro. Então paguei 25. Ok? Paguei 25 a multa, passado 2 dias o meu contabilista está a dizer, olha, mandaram outra vez a multa. E eu, então, mas eu paguei, agora estão a pedir outra vez a multa. E eu, esta gente é doida. Quer dizer, não só eu paguei um dia, nem me lembro de ter pago aquilo fora de prazo. Este sistema está feito para isto. Estão a perceber? sim, Não há hipótese. Não há, esta não há, a questão monetária realmente é uma coisa que mexe muito com não as é? pessoas todas. Pronto. Por isso, este sistema é um sistema aprisionador. Então, nós temos que, em primeiro lugar, não dar o poder. Qual é o principal? Onde é que nós temos controle e onde é que nós não temos controle? O que é que nós temos controle sobre o nosso corpo? Tá? Nós temos Exato. controle sobre o nosso corpo e sobre as decisões que fazemos com o nosso corpo. Isso é que eu digo. Não se deixem vacinar a mais. Está bem? É o que eu vos digo. É? Enquanto eu dizia a mim não me ponho mais nada, a mim não me ponho nada no corpo, a mim não vem cá nada. Podem me matar, mas eu a mim não deixo. Isto é estar a lutar por minha própria alma. Porque eu sabia que a minha filha não tem vacinas. A minha filha não tem vacinas. Eu tirei as vacinas. As poucas que ela teve, eu tirei-as todas. Ela é seguida por um homeopata que faz todas as concordâncias necessárias homeopáticas a todas essas questões vibracionais. Vírus, bactérias são vibracionais. O Covid não é nenhum bicho, tá? O Covid é uma frequência e é ajustada pela água e pelo ar. O Covid veio pela água, não veio porque eu passei o Covid a alguém ou alguém passou-me o Covid a mim, que andaram todos com máscaras, tá? Esqueçam lá isso. É frequencial. Tudo é frequencial nesta realidade. Tudo. Tá? Por acaso, a minha frequência é quando é que dá uma telemóvel. Eu estou sempre com frequências. Eu vou-vos dar as frequências todas. Sempre. Vocês não ouvem, mas eu estou sempre com frequências. Eles não invadem o meu espaço com as frequências que eles querem. Conhecimento é poder. Ignorância, que é a maior parte das pessoas tem, é por isso, tá? Porque tudo é ondas frequenciais. E esses pensamentos, Diana, que não te largam, obviamente, que não te dão paz, da mesma forma que a mim me atacam muitas vezes a mim onde eles me conseguem atacar ainda é à noite, tá? Porque é quando eu estou relaxada. E mesmo assim, porque eu não tenho estas frequências ainda à noite, ainda tenho que arranjar uma forma porque nunca está com o telefone e mesmo que ele funcione de sentar o online, porque estas vocês depois descarregam da Drive e fica offline. Pronto. Mas o que eu quero dizer é que é tudo sugestivo e eles sabem exatamente. Existe um registro acástico. Todos nós temos um registro acástico. E assim que o nosso sistema político, e falamos no sistema político mundial, acordou com estes seres, está bem? Acordou com estes seres poder abduzir os seres humanos. Ou seja, invadir, ele acordou. Meus amores, a nossa certidão de nascimento, sabem o que é? É uma doação à Matrix.
tudo é contratos. A nossa certidão de nascimento é um contrato que nós nascemos na Matrix. No dia tal, ou no dia X, na maternidade X, é uma espécie, é o primeiro contrato que nós temos que entrarmos dentro da Matrix. E o que é que eu quero dizer? Que mesmo que nós, por isso é que quanto mais conscientes nós tivermos das nossas decisões, do nosso livre-arbítrio, da permissão que damos ou não damos, não é? Eles começam a não ter poder sobre as pessoas. Porque se nós formos unificados e não separados, porque o que eles fizeram foi, com as vacinas, agora terminar um pouquinho, que eu não quero continuar aqui com isto, mas o que as vacinas foi separar as pessoas, tá? Com as religiões é separar, com o futebol é separar, com a política é separar, tudo é separação. Separação e distração, em vez de unificação. As consciências maiores, quando nós falamos do coletivo arturiano, do coletivo, todos eles, quando contactam seres humanos, eles contactam como coletivo. Eles estão sempre de acordo. É um bem maior. Só que o nosso sistema é um sistema de controladores que, como eu expliquei já, né, que são os ditos reptilianos e draconianos. E eles fizeram contratos com o sistema, tá? Pronto, então nós é que temos que não permitir e dizer, eu não vou tomar uma vacina, não é? Porque nós, a maior parte do sistema, nós confiamos no sistema, só que as pessoas estão fartas, não é? Pronto, então é isto, uma importante, só resumindo aqui os passinhos, 5 sentidos, é a distração. Claro que é bom ouvir uma musicazinha, mas até a própria música nós temos de ter atenção. Tá, atenção ao que vocês deixam entrar na vossa aura. A maior parte, lembras-te daquelas músicas ah, bom, eu não vou começar porque não é julgamento, é simplesmente estar atenta à frequência das coisas, tá? 5 sentidos, estarem atenta às frequências das coisas. Depois vou ensinar quais é que são os metais verdadeiramente e a história de como é que nós nos podemos proteger dessas, vibracionalmente, não é? Dessas frequências. Então vá, amorzinhas. Alguma pergunta mais? Rosa, queres dizer alguma coisa? Alô, então, olha, o que ficou, sim, foi muita coisa, né? Mas o que ficou mais epá, é a tentativa de controlar um bocadinho, né? Algumas distrações que às vezes ainda ocorrem e ficar mais focada, porque assim, eu gosto muito de multitasking, estás a ver? Eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo e vários focos, mas é realmente se calhar priorizar e filtrar um bocadinho algumas distrações. Acho que pelo menos no meu caso é um bocadinho mais por aí. Ah, faz mais sentido, sim. Eu percebo que eu também sou um bocado viciada nisso, eu adoro esse movimento, né? Sim, Mas, sim, várias coisas assim ao mesmo tempo, porque também, como é que é de explicar? Não sei se sentes o mesmo, mas evita-me uma certa sensação de tédio. Quando eu sinto que estou mais em multitasking, parece que estou menos entediada, mas ao mesmo tempo a minha energia está um bocadinho em todo lado e eu tenho que fazer mais esse exercício de priorizar para não dispersar tanto energia e pronto. E tentar não sentir, não ter tédio na mesma. Percebes o que eu quero dizer? Aquele balanço entre não ficar entediada, mas também não dispersar. eu percebo essa coisa do tédio, mas olha que isso é uma programação que tu tens aí, tá bem? Porque era Uhum. programação minha. E quem me ajudou nisso foi o Cris, porque o Cris é uma pessoa muito centrada, tá? Ok. Ele é uma pessoa muito centrada. Tu olhas para ele e parece que ele não tá a sentir nada, está parado, Sim, está só a observar, que às vezes só dá vontade de abanar, não é? sim. Mas ele tem duas mulheres ao lado dele. Se ele não tivesse centrado, imagina, não é? Então ele é muita sustentação energética, ou seja, eu tentar parar a Valentina, então eu prendo com ele que esse centramento, né? Porque a Valentina é tipo uou, né? E eu a tentar centrar no uou dela. Então, esta capacidade que nós temos, os homens são, ele é extra focado, tá? Por isso não, ele é focadíssimo. É assim, ele tem a estrutura dele do dia é aquela, e eu pensei, mas isso é Uhum. tão aborrecido para mim, eu gosto muito mais de ser criativa, mas é um engano. Eu agora aquilo que eu Uhum. faço é uma coisa,
quando eu estou a fazer em casa as coisas dela, é um desafio para mim, tá? Porque imagina, de manhã eu acordo, tenho os três a olhar para mim, como eu já te disse, não é? Por isso é que estou a tomar o Elm, não é? Eu estou a tomar o Floral Elm porque eu tenho fila de projetos. É a família multiespécie toda ali a pedir atenção. Para além da multiespécie que eu tenho, né? Fora e dentro, eu tenho tipo assim, eu tenho assim um infinito de coisas para atender, né? Aquilo pode ou não assoberbar, não é? Para Uhum. além das coisas que eu tenho que fazer, porque não há ninguém que faz por mim, que é a roupinha para o meu amor e por o meu amor, porque eu decidi isso, porque eu quis, não é? Que é estar presente na vida dela, então Sim, tenho que claro. abdicar de certas coisas, já tentei o oposto e não quero que alguém esteja a dar banho à minha filha, pronto. Sim. Então, mas eu o que é que eu faço? Eu cada vez, às vezes até vos disse, façam, está no presente. Eu estou a fazer aquilo. Quando eu acabar aquilo que eu estou a fazer, aí eu vou pensar que é o que eu estou a fazer. Imaginemos, ok, esta semana eu tenho isto para fazer, ok? Tenho organização de tudo o que eu tenho para fazer. Eu assim que imaginemos, hoje de manhã tive consultas, ok, acabou a consulta, tá? Não penso na aula, ok, vou almoçar a seguir, ok, enquanto eu não terminar a aula, não me peçam nada, Yeah. ok? Tipo um bloco de atividade de cada vez, não é? Estás aqui, depois isto fecha e vais para o outro, e fecha, vais para o outro, não é? Eu acho que Exatamente. isso ajuda. Porque nós temos nós, o feminino tem essa capacidade de dar em simultâneo. E nós podemos fazê-lo, mas não, ou seja, não é energeticamente bom para o nosso corpo, porque é um programa desta Matrix, que é a distração. E como Uhum. cada vez mais. O que é que eu quero dizer isto? Porque é que a energia está tão rápida? Porque eu já expliquei isto, porque assim, nós estamos numa era frequencial, isto é tudo é energia. E desde que, lembrem-se quando haviam aqueles telemóveis que eram os Nokia, Uhum. alguém, eram todos do Nokia, não é? Sim. Era uma paz de vida, digam lá. É. Os nossos olhos não se. Pá, não havia. Nós não. Olha, não havia. Das distrações não havia. Tá? E quando havia os bips, então não havia. Só que depois 3G, 4G, 5G, o que está aqui energeticamente que a gente nem vê, porque nós temos antenas em todos os sítios para haver internet, ok? Se ligam aos nossos telemóveis, mas elas estão aqui, nós não vemos, mas isto é tipo de informação de um lado para o outro. E esse nosso cansaço, todos temos, tem a ver com as antenas, percebem? Porque é muita informação na nossa cabeça. Tá? É muita informação. O nosso corpo, e depois, como não aterramos, está bem? Como não dá para aterrar, porque por exemplo, eu tenho tapetes de aterramento, ok? Não tenho, são tapetes de aterramento que ligam-se à ficha, a ficha está ligada à térrea e eu posso fazer grounding com o meu tapete. Hum. Eu tenho frio, eu tenho frio nos pés. Não posso ir, tenho terra ali, tenho frio. Tenho aqui, tenho frio. Então, é o que eu digo, porque nós devíamos, os nossos sapatos são de borracha, porque eles fazem tudo muito espertos, em vez de criarem um método em que houvesse, podia haver sapatos que estavam sempre a fazer o rending, vai lá, vai lá. Eu depois também tenho que ir, mas pronto, eu começo a falar e não me calo. Mas pronto, é nesse sentido que é importante nós percebermos a cena da concentração, tá? Porque senão a nossa energia perde-se e nós não conseguimos Sim. fazer isto, tá? E que a comida, eu depois vou dar mais dicas, que é uma coisa que eu sempre vivi na minha vida, não é? E eu percebo a cena do açúcar, mas é assim, o açúcar é um vício. E se tu matares os bichos que estão com esse programa, que são esses parasitas que comem, porque quando nós temos aqueles cravings, ai, apetece-me um doce. E são os bichos, os parasitas que nós temos dentro de nós. Que não são só para. Não é? A gente pensa que eu desparasitei, fiz uma desparasitação e fiquei. Nós temos parasitas dentro de nós desde quando nós éramos crianças.
tá? Porque assim dentro como fora, os controladores externos são reptilianos e draconianos, não são dragões, são draconianos, e os micro infiltradores deles são os tais vermes e parasitas dentro do corpo que se alimentam da comida. Porcaria, né? Então vá, amorzinhos, olha, obrigada. Depois, então, no dia 15, Marina, depois eu envio. Sabes porque é que eu não enviei? Porque eu escrevi a receita numa capa de uma agenda. E quando eu mudei agora, não tenho os sítios nas coisas. E eu estou farto de procurar qual é que é a agenda que tem a receita do cacau, que eu queria só tirar uma fotografia e já está. Não queria estar a escrever e não sei o quê. Então ando à procura da agenda que tem a receita, mas eu, entretanto, vou procurar um bocadinho mais agora no fim de semana, assim que encontrar. Mas é assim, é comprar os cacau, tá? Eu tenho. Em Pronto. casa, tenho. E depois, depois a confecção dele de sagrado eu depois envio. Uhum. Tá bom. Então Tá, vá. obrigada. Beijinhos a Tá, todas. beijinho. Beijinho Rosa, beijinho Sandra. Marina, Beijinho, tchau, beijinho. tchau. Tchau, tchau.